Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Vou fazer uma mini apresentação e ela se explica melhor, ela que sabe falar sobre ela. Tô aqui com a jornalista, com a cofundadora do Intercept, com a diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia tiroteios e disparos de arma de fogo nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Recife e de Salvador. A Cecília! Oi, Cecília, bem-vinda! Olá, realmente um prazer, porque, aí finalmente cruzei a linha da ouvinte para poder realmente ser ouvida agora. Então, tô bem feliz, A gente se conhece pelo Twitter, né? A gente, sim. Tá? Eu acompanho muito o seu trabalho e é engraçado que eu tô sempre ouvindo você no Medo e Delírio, né? Infelizmente, pelos piores motivos, mas tem a vírgula sua lá, que acho que todo episódio eles têm tocado, porque a gente tá fudido, né? Como você mesmo comenta. Infelizmente, a gente vai repetir isso por um bom tempo. A gente vai continuar fudido, muito fudido por muito tempo. Infelizmente. Mas assim, tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite. Vou deixar um espaço pra você falar um pouco do seu trabalho. Então, gente, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa dupla nacionalidade no trabalho, porque eu trabalho de um lado com o Instituto Fogo Cruzado e no outro com o Intercept. São dois lugares que eu fundei e que tem lá uma interligação, porque eu trago... O Fogo Cruzado nasceu porque eu estava procurando informações sobre violência armada, né? Uhum. Então, assim, como jornalista. Então, eles meio que cruzam por aí. Mas é isso, no Fogo Cruzado a gente levanta informações sobre armas de fogo e os impactos, né? Porque não é só o tiroteio, a rua fecha, a escola fecha. Quando a gente fala de morte é já ali a última instância da violência, né? Mas tem muitos outros problemas aí. E o Intercept, eu trabalho basicamente cobrindo tráfico de drogas e de armas. Então, assim, é isso, o métier é o mesmo, violência, especificamente violência armada. Então você tanto me acha no Intercept Brasil e também me acha no Fogo Cruzado. Então aproveita, o publi é esse, gente, sigam nas redes o Fogo Cruzado e é isso aí. E você nas redes sociais, qual que é o arroba? Meu arroba nas redes é Cecília, com 2 L's, no Twitter e Oliveira com 2 L's, _ Cecília no Instagram, basicamente. Perfeito. Então é isso, gente. Já tem o publi aí, perfeito. Sigam ela, que ela é maravilhosa. E bora começar com um quadro que é Monstro de Infância. E pra quem, né, se você acabou de chegar, o que é o monstro de infância? É aquele medo da sua infância mesmo, é tão simples quanto, assim, quando você era criança, tinha algum medo muito específico? Você tinha medo do ET de Varginha, você tinha medo do homem do saco, da mulher do banheiro? Acho que a gente tem um monte de... o folclore brasileiro é muito vasto, né, e a gente tem vários personagens também. Então, vamos trazer aqui de alguns ouvintes os medos deles. E esse medo aqui é da Natália. Oi, Mabê, oi pessoal, sou a Natália de Santo André, São Paulo. Eu tive muitos medos, né, principalmente porque eu cresci nos anos 90, então ET é o meu maior medo até hoje, tenho pavor. Porém, eu quero contar 2 medos que eu acho muito engraçado quando eu lembro, que eram 2 episódios do Pica-Pau, que um era um frango cru que corria atrás dele, e aí eu tinha uma coisa horrível, sabe? Senti um medo daquilo. E aí quando eu ia no açougue, eu tinha pavor de ver aqueles frango cru, porque eu achava que eles iam me atacar. E de um que tinha uma planta carnívora que dançava, assim, e pegava o Zé Corubu. Eu sempre via as plantas e também achava que uma delas ia me atacar. Então esses foram 2 medos que eu tinha, pesadelo, e eu acho muito engraçado quando eu lembro agora. Mas do ET até hoje, tipo, ET do Fantástico, Senhor amado. Pânico.
Gente do céu, primeiro que ela tem medo do frango cru e de uma planta carnívora que atacava o pica-pau. Quer dizer, foi algo que realmente a galera brinca e tal, mas o pica-pau, gente, ele era muito violento, né? Tipo, a gente tinha uns desenhos quando a gente era nova que era muito violento, assim. E o pica-pau tinha muito isso, de atacar ele, às vezes, sei lá, parecia que ia morrer, né? Mas nunca morria, porque o bicho voltava. E eu particularmente, eu amava o pica-pau, não lembro de nenhuma dessas cenas, desses episódios, mas acho que é justificável, né, quando a gente é novo. Sim, pode ser. Eu me identifico um pouco mais com a história do ET, porque como mineira, vivi fortemente. Tenho fotos com o ícone do ET de Varginha em Varginha. Meu Deus, que sonho! Você é mineira? Você é de onde? Eu sou de Contagem. De Contagem. Eu morei perto, eu morei em Bonfim, não sei se você conhece. Bonfim era perto de Betim. Sim. Era mais ou menos isso, por ali. É isso, Contagem e Betim já é a próxima. Eu fazia faculdade quase em Brumadinho. Tudo perto, tudo pertinho. Gente. Ai, muito bom saber que gente, mineiro sempre tem alguma história de ET, né? Vamos ver se a Cecília vai ter, já viu, a gente vai entender aí. E ó, a Milena também mandou o monstro de infância dela. Oi pessoal, oi Mabê, eu sou a Milena, eu sou de Cascavel, Paraná, e eu vou contar o meu monstro de infância. Talvez seja um medo real até hoje, né? Mas quando eu era criança, eu morava ao lado de um mato, assim, bem alto, tipo uma mini florestinha. E quando eu ficava lá fora brincando, minha casa era uma casa que não tinha muro, então eu ficava meio que na rua brincando. Na beira desse mato ficava um homem chamando a gente pra entrar. Ele geralmente estava nu, então ele mostrava as partes íntimas dele. E ele sempre ficava chamando a gente quando eu tava sozinha ou quando eu tava com minha prima. E quando eu ia chamar um adulto, ele sumia. Então até hoje eu não sei se ele era uma assombração ou apenas um assediador. Apenas não, né? Mas sim, um assediador. Então esse é o meu medo. Gente, um medo assim... Oi, pessoal, eu sou a Cássia. Gente, meu Deus, né? Porque assim, é o tipo de coisa que, nesse caso, você torce pra ser uma assombração. Bom, sei lá, né? Mas você torce pra ser uma assombração, porque é um medo muito válido. Quando ela mandou assim, eu fiquei super assustada. Eu falei, caramba, tipo... Não dá pra saber muito bem, porque ela fala que quando ela chamava adulto, desaparecia, né? Então não dá pra saber se é algum trauma, era um medo, alguma coisa. Mas com certeza um medo... desses que me apavoram muito mais do que um alienígena, né? A gente brinca muito, medo de ET, medo de sei o quê, mas quando vai pra esses é um medo muito mais real, né? Não tenho dúvida. Tomara que tenha sido só uma visão. Uma visão, é aquele momento, principalmente de nós mulheres, que a gente torce pra ser só uma visão. E, bom, o que importa é que você tá bem hoje e que você não chegou perto. Enfim, chamou o adulto e chamou o adulto, é isso, gente. É chamar o adulto, fugir. Não vai ficar próximo de nada, não, que o negócio é fugir. Bom, e monstro de infância, qual que seria o teu, Cecília? A hora que eu tava pensando aqui, eu tinha um medo muito específico, que era algum bicho que morasse debaixo da cama. Aquilo, eu acho que muita gente tem esse. E eu lembro que quando eu dormia na casa dos meus primos, a gente inclusive juntava as camas para poder fazer um espaço maior onde não tinha possibilidade do tipo, cair a coberta no chão porque a gente não ia pegar, ou do tipo, o pé sair da cama, porque era um medo real, assim, a hora que... a minha tia sempre vinha, colocava a gente pra dormir, rezava com a gente, a hora que ela apagava a luz, a gente já ficava, meu Deus, é agora. O bicho vai sair daqui de baixo. Agora ele vem. Esse era, assim, o mais desesperador, e era aquele do tipo, a gente não bebia água à noite porque a gente não queria ir no banheiro à noite, porque meu Deus. Porra, a gente vai ter que correr e ele vai pegar a gente. Não quero.
Não, muito. Eu acho que esse é um medo muito infantil, assim, do monstro que tinha embaixo da cama. Eu lembro muito de ter esse medo. Eu tinha muito medo do monstro do armário também. Tipo, sabe, você abriu o armário, depois da noite não abria mais. Então, acho que é uma coisa que remete muito à infância mesmo, né? A gente tem aquele... Acho que esses são os clássicos da infância. E hoje em dia é bom, a gente cresce e vai embora, né? Pelo menos eu não tenho mais esse medo de um monstro embaixo. Eu fico, às vezes, noiada quando, tipo, eu tô num cômodo e aí tem um outro cômodo que tá apagado. Eu olho assim, eu sempre fico assim, ai meu, se tiver, sabe? Tipo, se tiver uma pessoa ali, assim, sempre passa um pouco assim na minha cabeça. Eu fui uma criança e uma adolescente muito apavorada, medo de muitas coisas. Eu era aquela pessoa assim do tipo, meu Deus, eu tô ouvindo a torneira abrir? Alguém tá mexendo na torneira, eu tenho certeza. Tá acontecendo alguma coisa. Então, eu sempre tive muitos desses medos. Mas agora, isso é uma coisa que eu penso quando adulta, que quando eu tô sozinha, eu falo assim, cara, tá tudo bem, sabe? Nossa, que estranho estar tudo bem. Estou sozinha e não estou apavorada. Quando que você nasceu, o ano? 80. Gente, as crianças dos anos 80, elas são... Nós, né? Nós fomos muito traumatizados, né? Por Nossa, tudo, meu Deus do céu. Eu sempre falo, cara, passou a autópsia do ET no Fantástico. O que eles fizeram com a gente? Gente, nós o que foi somos sobreviventes. Sabe, nós somos sobreviventes de tudo aquilo que aconteceu nos anos 80. Assim, passavam coisas na televisão que é inacreditável. Então, assim, em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que agradecer de estar aqui. Para vocês que não estão nos visualizando, eu tenho certeza que Mabê se recuperou plenamente, porque ela tem um anel de ET. Então, assim, o trauma e uma tatuagem. Então, assim, o trauma passou, gente, tá tudo bem. O trauma passou. E pior de tudo é que eu era muito apaixonada por ET. Tipo, eu sempre fui muito... Porque eu brinco muito com isso, né? Eu moro em São Paulo já há mais de 12 anos. Mas eu passei a maior parte da minha vida em Minas Gerais, por enquanto. E, cara, Minas, né? Quando você mora numa cidade que não tem a poluição de São Paulo, você consegue, de fato, ver estrelas. O céu de Minas era um céu que, cara, você via tudo. Então, eu lembro de eu morava no alto, numa das cidades que eu morei, né? Chama Camanducaia. E eu ficava, tipo, no alto do morro. Então, era a minha casa e logo depois era um morro atrás. Então, era um lugar muito alto da cidade. E eu lembro de olhar pro céu e de ver tudo. Então, todas as estrelas viam luzes, e aí eu ficava, isso aí é um avião, isso eu não sei o que é. Então eu lembro que eu era muito fascinado com o céu, assim, eu achava, tipo, ele incrível. Até que o ET de Varginha mudou tudo. Até que um dia eu falei, acho que eu não vou gostar mais de ver isso, não. Então eu tinha muito essa coisa, assim. Mas bora pras histórias. Eu vou começar lendo a primeira, depois, né, revezando com a Cecília, como vocês sabem, e bora lá. A primeira história é: então é Natal e o que você fez? Foi ao cemitério. Vamos lá. Oi, Mabê. Oi, Cecília. O título é por sua conta, mas sim, nós visitamos o cemitério no dia 25 de dezembro. O meu nome é Flávia e eu moro em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. No dia 25 de dezembro, eu e meu namorado fomos pra Cruzeiro, cidade que fica mais ou menos 1 hora de Pinda. Acho que Cruzeiro é Minas, não é? Se não é Minas, é bem perto. Olha, ali. De 10 nomes que a gente pensar, 9 vai ser de alguma cidade de Minas. Não sei se você sabe, mas aí são 900, quase 900 Sim, cidades. Então pode ser lá. Com certeza. Eu tô falando porque Cruzeiro, eu já fui muito pra Cruzeiro, e Cruzeiro fica perto de Piquete, fica ali perto de Itajubá, que é a cidade que eu nasci, então, bom. Mas vamos ver. Então, ela e o namorado foram pra Cruzeiro, e aí, nós chegamos bem cedo, por volta das 9 da manhã, tomamos café, almoçamos e aproveitamos a tarde com os familiares dele. Foi tudo ótimo. Por volta das 15 horas, meu sogro sugeriu que fôssemos para Silveiras visitar alguns outros familiares. Mas antes, passaríamos no cemitério para visitar o túmulo da mãe dele, que faleceu há pouco mais de 1 ano, a avó do meu namorado. Para quem não conhece, Silveiras é uma cidade muito pequena e não tem nem 8.000 habitantes. Mas ainda assim é um lugar que tem muita história. Apesar de ser muito sensível e sentir muitas energias dos locais, visitar o cemitério nunca foi um problema para mim. Pois bem, chegamos até o local e fomos direto pro túmulo da avó, que havia sido reformado e estava bem bonito. Fizemos orações e descemos rumo à saída do cemitério.
Mas antes, acabamos olhando alguns outros túmulos para ver as datas de falecimento, que em sua maioria são bem antigas. Mas enfim, não sei se só nós que temos essa curiosidade. Na entrada do cemitério, eu vi um em específico. Era de uma garota loira de cabelo curto na altura do ombro. E pelo que me lembro, o ano da sua morte foi em 1930 e ela tinha por volta de 10 anos de idade. Até aí tudo bem. Pegamos a estrada e fomos para a chácara dos outros familiares que moram na cidade. Chegamos e logo já foram nos atender, vou chamar o dono da casa de João. Meu sogro, a esposa dele e o João ficaram alguns minutos conversando na estrada. Quando eles foram entrar e fechar o portão, ouviram o choro de uma criança. O João perguntou se não tínhamos deixado nenhuma criança para trás. Mas não, pois só havia a sobrinha do meu namorado e eu tava com ela dentro de casa. Ficamos um tempo lá e fomos embora pra casa da avó materna do meu namorado, que mora no mesmo bairro em Cruzeiro. Como tinha muitos familiares na casa da avó, precisamos dormir na casa do tio dela, que fica do lado. Eles estavam viajando, então nós dormimos sozinhos. Antes de deitar, eu já tava com uma sensação ruim, um peso, só queria descansar. Afinal, o dia tinha sido bem tumultuado. Só de eu sentar na cama foi bastante pra imagem daquela garota loira de cabelos curtos vir na minha cabeça. Em cada canto que eu olhava, eu me lembrava dela e o quarto estava pesado. Apesar das luzes acesas, ele parecia escuro, como se a luz estivesse fraca. Pensei, vou tomar um banho e tirar essa nhaca que eu tô sentindo. No banho, eu pedi pra São Jorge tirar aquela sensação ruim e pedir proteção. Bem quietinha, porque eu não queria assustar o meu namorado que não estava acostumado com a minha sensibilidade. Fica aqui o agradecimento a Carol Moreira por ter me ensinado isso, porque eu pedi para que quem estivesse ali fosse embora, aquele lugar não lhe pertencia e eu não poderia ajudar. Depois disso eu me senti muito mais leve e calma. Me deitei e o quarto parecia outro, mais leve, mais tranquilo. O problema da pessoa sensível é não saber se aquilo realmente está acontecendo ou se é apenas uma imaginação. Quando estávamos em Silveiras, a esposa do meu sogro disse que ouvir os choros de criança poderia indicar que alguém ali estava grávida. Daqui a alguns meses saberemos se essa fala dela é verdade ou não. Gente, ela termina a história assim, né? Vem aí. Preciso da parte 2. Eu tô assim, já apavorada. E é muito louco, porque eles ouviram o choro de uma criança, né? E ficou aquela coisa assim, aquela tensão. Eu achei que ele ia ouvir também, mas... Pelo visto, não, assim, acho que o que quer que ficou lá no sítio do cara, né? Acho que não... Ou vai vir aí, daqui 9 meses a gente vê o resultado. Por favor, entre em contato novamente e mande fotos. Flávia, por favor, olha, você tem meu e-mail, você manda aí, se tiver a parte 2 a gente vai querer saber. Mas eu achei interessante ela falar baixinho pro namorado dela não ficar sabendo. Pô, é legal contar pro namorado, eu né? Jamais ficarei apavorada sozinha. Gente, eu sempre falo... Quando eu vejo um filme de terror ou tô lendo algum livro, alguma coisa, eu não quis contar. Gente, conta. Compartilha. Não sofre sozinha, é a pior coisa. Não dá, não. Afinal, é pra isso que essa pessoa tá ali, gente. Na alegria e na tristeza, hein? E na assombração. Bora pro próximo. Vamos lá, então. A gente vai ouvir agora o Jorge do Turno Noturno. Oi, Mabê. Olá, Cecília, tudo bem? Venho contar um caso da minha madrasta, vamos chamá-la de Ana. Ana é enfermeira e trabalhou no final da década de 90 em um grande hospital público no interior de Minas Gerais. Acho que as histórias foram selecionadas, Minas está presente. Vocês vão ver que o nosso pavor não é infundado. Durante vários finais de semana, a sua escala era no período da noite e em várias alas do hospital, como pronto-socorro, psiquiatria e UTI. A minha madrasta sempre me contava coisas estranhas que aconteciam nos corredores do hospital. Alguns casos até hoje ela prefere nem tocar no assunto. O caso que mais me marcou é um no qual ela tinha acabado de chegar para iniciar o plantão e estava começando a fazer visitas noturnas aos pacientes internados na UTI. Quando o corredor ao fundo, ela viu o Jorge. O Jorge é um nome fictício, hein, gente? 2 dias antes, ela tinha cuidado do Jorge e já ela provavelmente ia cuidar dele de novo. Mas, enfim, ele estava lá usando o avental com a bunda de fora, andando com dificuldade até a porta que dava acesso ao estacionamento do hospital. Ela seguiu atrás, mas ele virou o corredor antes que ela o alcançasse. Preocupada, ela foi até a parte externa do hospital onde fica o estacionamento e não o encontrou. Como era uma área grande, com muitas árvores, ela resolveu pedir ajuda para os seguranças, mas eles não viram ninguém passar por ali.
Ela voltou até a porta do hospital e encontrou o enfermeiro Flávio, que rezava com ela nos plantões. Contou o que aconteceu e perguntou se o Jorge tinha voltado para dentro do hospital. O Flávio olhou com a cara pálida para ela e disse que não poderia ter sido o Jorge, porque o Jorge tinha morrido na noite anterior. Disse também que ninguém veio visitá-lo e que não tinham contato com nenhum parente para avisar do que tinha acontecido. E ele foi enterrado como indigente. Tanto a minha madrasta quanto o Flávio são super religiosos, dos que vão à missa todo domingo, rezam o terço e tudo mais. Eles ficaram muito impressionados porque nunca tinham vivenciado nada parecido e começaram a rolar coisas estranhas com alguma frequência. Os outros funcionários não relataram nada parecido e até olhavam estranho quando eles perguntavam sobre alguma coisa. Não demorou muito para que ela e o Flávio pedissem transferência, porque as coisas começaram a se intensificar e isso estava deixando os dois assim afetados psicologicamente, emocionalmente. Ela me contou outras experiências que viveu por lá. Caso queira, posso mandar mais, óbvio que a gente quer. Um abraço do Caio. Caio, a gente quer sim, por favor, muito obrigada. Gente, essa história. Acho bolado. Até lembrei de uma thread que rodou no Twitter aí esses dias. Me lembrou muito porque assim, era isso. Era um gato que andava nos corredores do hospital. Onde o gato parou na sua porta, o sinal era... Chegou a hora. Que as pessoas do próprio hospital... Nossa, isso viralizou bastante. Que as pessoas do próprio hospital já, sabiam que ia ter alguma morte quando o gato ficava ali parado. Cara, isso me choca muito, assim. Não é a primeira vez, né, que tem histórias, assim, de animais que sentem e tal. Eu super acredito nisso. E, cara, eu acho que eu, no lugar da Ana, né, que o Caio chamou aqui... eu ia ficar apavorada. Imagina você ver o cara andando, você tá procurando ele, na hora que você vai perguntar pra um colega, ele... O quê? Não, ele morreu. Como assim? Nossa, acho que eu ia ficar muito... Assim, é muito difícil, gente. É muito difícil. E tem muito relato, assim, hospital, né? Isso que eu ia falar. Hospital é uma fábrica, gente. Eu acho que todo mundo ali já viu alguma coisa, já ouviu alguma coisa, já sentiu algum cheiro, já viu uma luz... Acho que eu tenho que fazer um especial hospital. Porque toda vez que tem episódio de hospital aqui, as pessoas... o caso do hospital foi melhor. O caso do hospital dá mais medo. É puxado. Eu acho totalmente plausível. Porque realmente... Você trabalha muito com emoções, porque você vê muita gente morrer, muita gente triste, muita gente chorando, em desespero, muita gente que quase morre e volta, então assim... É muita intensidade, né? É tudo muito intenso. Muita energia, muitas emoções, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente é um lugar... que mexe muito, assim, não tem como você ir pro hospital passar ileso. E passar ileso, exato. Assim, se existe alma penada, ela tá ali. É ali o lugar. É ali o lugar dela. Bom, o próximo caso chama Bom Xibom, me dá um bombom. Oi, Mabê e Cecília, tudo bem? Por favor, inventem um nome pra mim. E ó, gente, eu vou dar o nome de Willy Wonka. A minha família sempre foi muito esquisita e esse fato sempre nos proporcionou histórias muito engraçadas ou muito aterrorizantes. A história que eu vou contar hoje não aconteceu comigo, graças a Deus, mas aconteceu com a minha irmã. Eu amo quando a pessoa fala isso. Graças a Deus, aconteceu comigo. Foi só com a minha amiga, foi só com a minha mãe. Antes dele do que eu. Assim, longe de mim. Por meados dos anos 2000, a minha irmã, que tinha por volta de uns 13 ou 14 anos, estava alucinada com a boneca de tamanho real do grupo As Meninas, da música Xibom Bom Bom. Eu não sabia que tinha boneca dela. Eu também não, eu lembrei imediatamente da boneca da Xuxa. Não, no episódio passado, a gente falou de duas bonecas específicas. Uma da Vanessa Camargo e uma da Stephanie. Eu não nem... Da Stephanie eu não sabia, da Vanessa eu sabia. Stephanie, ela é só o nome da boneca, não é inspirada em nenhuma pessoa, até onde eu sei. Cara, essas bonecas de tamanho real, elas são muito... Eu também tenho que ter um episódio especial de boneca, porque elas são muito assustadoras. Mas enfim, eu não conheço a boneca aí do grupo As Meninas. E como é que vai ser a boneca do grupo As Meninas? Tem que ser uma de cada, que tem várias? Né? Bom, enquanto você vai lendo, vou dar uma googlada aqui pra gente saber como são essas bonecas. E quando sair esse episódio, gente, eu coloco nos stories lá do Caso Bizarro e depois lá no destaque se a gente achou aí a foto dessas possíveis bonecas. Porque se é do grupo, tem que ser uma de cada, né? Porque...
interessada aqui agora. Então a irmã dela tava desesperada pra boneca e tal. E a minha irmã já tinha atazanado tanto a ideia da minha mãe querendo essa boneca que ela resolveu dar de presente logo pra minha irmã parar de encher o saco. O pessoal começou a entregar os presentes e minha tia ganhou uma cesta cheia de chocolate de um namorado da época. Quando foi no dia seguinte, no Natal, né, amanhã, a minha irmã teve a ideia brilhante de roubar um chocolate da cesta da minha tia e comer no quarto. Até aí tudo bem. Quando chegou no quarto e deitou na cama, ela olhou pra boneca e disse sorrindo, você quer um pedaço? Na mesma hora ela se virou e deitou pra comer. Quando a minha irmã terminou de comer e foi jogar o papel fora, a boneca estava virada pra ela e com os braços na direção dela, como se fosse pegar algo. E pasmem, quando a minha mãe guardou a boneca no quarto, ela estava de pé, virada de costas pra minha irmã e com os braços abaixados. Nesse momento, minha irmã deu um berro e começou a gritar. Minha mãe, na hora, veio ver o que estava rolando, e quando minha irmã finalmente se acalmou, ela contou o que tinha acontecido. E eu e minha família rimos da cara dela e falamos que era castigo divino por ter roubado o chocolate. Depois disso, a minha mãe teve que doar a boneca, que foi caríssima. A minha irmã até hoje tem horror a bonecas, obviamente. Obrigada por ler, Mabê, sou obcecada pelo Modos e pelo caso bizarro. Olha... É isso. Vamos voltar num ponto central. O que é? Para as pessoas sobreviventes dos anos 80 e 90, isso é um clássico. Porque o que tinha de história de bonecos e bonecas com alguma maldição era sinistro. Eu acho que a mais famosa era o Fofão, que vinha com um punhal dentro do Fofão. E se você tinha a má sorte de ter comprado o Fofão, que tinha um punhal, isso poderia ser muito grave. Mas, gente, esses casos de bonecas amaldiçoadas, Nossa, Deus me livre. Deus me livre, muito. Não quero. Eu era tão apaixonada pelo Fofão. Tem várias fotos minhas criança abraçando o Fofão. E, cara, ele... Assim, tirando a piada, né, do punhal, tirando a história do punhal, ele é muito assustador. Gente, é um bicho horrível. Como a gente gostou daquilo? Eu era doida. Eu chorava pra minha mãe, me dá o Fofão. Mas, ó, nem foi só com ele. Esse também era um clássico da boneca da Xuxa. Da boneca da Xuxa. Então, assim... E é isso, a boneca da Xuxa era grande. Ela era grandona. Ela era grandona. E tinha a melhor parte, né? Que ela era possuída. Né? Ou seja, não tinha só o punhal, ela era possuída e ela possuía você. É, porque a Xuxa faz parte daquele combo, né? Porque... Tudo relacionado à Xuxa nos anos 80 e 90, as pessoas diziam que era amaldiçoado. Então tinha a coisa dos discos que você colocava pra tocar ao contrário e aquilo amaldiçoava a sua vida. Sim. Tinha mensagens subliminares. A boneca também você não podia ter. Os discos você não podia ter. As pessoas analisavam as letras das capas do disco. Gente, agora que você falou disso, eu lembrei muito... Eu sempre falo aqui que eu acessava muito assustador.com, né? Que ele era tipo o Wikipedia do terror dessa época. E nesse site, ele colocava o áudio da música da Xuxa, que ao contrário, dava pra ouvir, tipo, ela adorando o diabo. Isso. Gente, eu ficava ouvindo aquilo, assim, tipo, e uma bobagem. Nossa, quanta bobagem. E eu era, tipo, fascinada. Eu achava o máximo, eu achava muito engraçado. Eu não acreditava. Mesmo nessa época, eu achava, tipo, eu dava risada de tudo. E eu não... A boneca da Xuxa nunca foi uma coisa que eu quis, assim, eu não tinha, né, boneca nem nada. Mas o Fofão foi algo que eu não aguentei. Tipo, o Fofão era apaixonado. Eu tinha a boneca da Mônica, né? A boneca da Mônica, até onde eu sei, não tem pegou nada, história, não pegou nada. Mas a boneca da Xuxa era puxada. Eu não tive nenhum dos dois, não. Mas eu tinha amigos que tinham e, tipo, eu já olhava, assim, meio bolada, porque... Fui uma criança que cresceu com mãe muito crente, né? Então, assim, tudo isso era absolutamente verdade. Porque, obviamente, a Xuxa tinha um pacto com o demônio. Óbvio. Claro que tinha. Olha só quanto sucesso, quanto dinheiro. Quem tem esse tanto de sucesso, esse tanto de dinheiro, obviamente tem um pacto com o demônio. Então, assim... não recomendo. Foi horrível, gente. Foi horrível. Muitos pavores. Mas talvez você se privou de ter umas bonecas aí. Inclusive por causa disso, não podia ter bonecas amaldiçoadas na minha casa. Mas vamos para a próxima história então, porque agora vamos aprender como peitar seu amigo imaginário. Olá, Mabê e Cecília, tudo bem com vocês? Espero que sim.
Vim compartilhar o meu caso bizarro com vocês hoje e espero que ele cause alguns arrepios por aí. Não achei graça, ele termina aqui a frasezinha com nananã. Bom, sou filha única, nasci e cresci numa cidade pequena, mais uma vez do interior de Minas Gerais. Essa seleção está perfeita. Muito obrigada, muitos traumas. Foi maravilhoso, saí traumatizada. Foi ótimo, nota 0, gente. Tive uma infância bem solitária, já que nunca tive família por aqui, além dos meus pais, e sempre morei em bairros com poucas crianças. Para completar, sempre fui muito tímida e nunca tive muita facilidade de fazer amizades, ao menos nesse plano de existência. Já começa aí, né? Meus pais contam que quando eu tinha por volta de 2 ou 3 anos de idade, comecei a brincar com amiguinhos imaginários. Outro clássico. Muito bom, hein, gente? Um deles sempre estava nas minhas brincadeiras e meus pais contam que eu passava tardes inteiras rindo e conversando, mostrando os meus brinquedos, e no final do dia eu sempre tinha uma história diferente para contar sobre as nossas aventuras. Já o outro amiguinho aparecia só de vez em quando, e a brincadeira sempre acabava em choro, com ele fazendo caretas para mim ou me beliscando. Ou pelo menos era isso que eu contava para os meus pais. Alguns meses se passaram e eu continuei brincando dessa forma, mas meus pais perceberam que a frequência com a qual o amiguinho malvado vinha brincar comigo aumentava, assim como aumentava a crueldade nas brincadeiras. Aos poucos eu fui ficando mais tímida, calada, chorosa, não queria mais dormir sozinha, passei a ter medo do escuro e começaram a aparecer os pesadelos também. Comecei a acordar assustada durante a noite e não gostava de dormir de dia. Quando a minha mãe comentava sobre isso com outras mães, a resposta era sempre a mesma. Olha, isso é só uma fase, é coisa da imaginação dela, logo passa, fica tranquila. Ficou assim por mais um tempo, até que uma noite eu acordei absolutamente apavorada, chorando de soluçar, e minha mãe conta que eu não conseguia parar de chorar. Nem mesmo para explicar o que estava acontecendo, mas que cada vez que eu olhava para cima, meu desespero aumentava. Ai, não sei se eu quero acabar. Alguns minutos depois, quando finalmente minha mãe conseguiu me acalmar um pouco, eu disse entre soluços que o meu amiguinho, aquele malvado, estava andando pelas paredes e fazendo muitas caras feias para mim. No dia seguinte pela manhã, minha mãe resolveu me levar na casa de uma senhora que morava na nossa rua. Nem acabei de ler, mas eu acho que isso aqui vai acabar em outro clássico em Minas, hein, gente? Ela havia trabalhado por muitos anos na nossa paróquia e costumava rezar pelas crianças, idosos, enfermos do bairro. Se você é mineiro, não passou por uma rezadeira, você foi mineiro errado. Foi mineiro errado. A minha mãe me levava numa benzadeira porque eu tinha muita crise de asma, assim. Eu tinha muita bronquite, rinite, sinusite e tal. E ela tentou tudo, né? Foi pra medicina, foi pra tudo. Chegou um ponto que, tipo assim, falava, não, tem só a benzedeira agora. É só a benzedeira. Então, tipo, eu lembro muito disso, gente. Isso é muito Minas. Sim, todo bairro tinha um. Tinha, né? Uma que morava na rua que descia fazer da minha uma casa. Simpatia, e aí seu nariz vai melhorar, enfim, tal coisa vai... E, cara, isso é muito Minas, assim. Eu lembro e o spoiler, as coisas funcionavam, gente. É o mais não doido, se sabe. Não dá pra saber. E eu lembro, assim, sei lá, teve uma vez que minha mãe foi até um sítio, assim, sabe? Às vezes não era nem lugar perto. A gente foi até um sítio pra benzedeira conseguir fazer alguma coisa. Era sempre por esse motivo, assim. É, super comum. E ela continua aqui. Ela rezou por mim e disse pra minha mãe. Abre aspas aí da fala da rezadeira. Quando esse amiguinho malvado aparecer de novo na sua casa, você deve abrir a porta de entrada e falar bem brava pra ele ir embora e nunca mais voltar. Diz pra ele que ele não é bem-vindo e que sua filha anda acompanhada apenas do anjo da guarda e do menino Jesus. Fecha aspas. E assim... a minha mãe o fez. Alguns dias depois eu cheguei chorando na sala, falando que o amiguinho estava sentado na minha cama e ela o mandou embora. Depois desse dia, nunca mais eu falei dele e aos poucos eu fui perdendo o medo de ficar sozinha e também o medo do escuro. Muitos anos se passaram, eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, comecei a namorar e com 6 anos de namoro resolvemos morar juntos. Nós brincamos que o nosso primeiro apartamento era mal assombrado,
Mas, pra falar a verdade, não levamos isso muito a sério enquanto a gente morava lá. Era um apartamento antigo, bem grande, muito bem conservado, mas algumas coisas estranhas de fato aconteciam de vez em quando. A luz do quarto de visitas acendia e apagava sozinha. A do corredor também acendia de madrugada, as portas abriam sozinhas, mas sempre arrumamos uma desculpa racional para tudo que acontecia. Foi apenas uma rajada de vento, mau contato na luz, a gente não fechou a porta direito, eles pensavam. Mas teve um dia que ficamos sem explicação. Todos os dias, sempre por volta das 11 horas da noite, o nosso cachorrinho começava a latir em direção à cozinha, que tinha uma porta para o hall de serviço do prédio. Ele latia muito. Às vezes saía correndo como se alguma coisa tivesse se mexido na cozinha e a gente sempre tinha que pegar ele no colo para ele se acalmar. Numa noite, como sempre, por volta das 11 horas, começou tudo de novo. Por alguma razão desconhecida, eu me lembrei da história do meu amigo imaginário e resolvi enfrentá-lo. Me levantei, apontei para a porta de serviço e falei: olha só, não sei quem você é, mas eu quero que você vá embora. Aqui não é sua casa, você não é mais bem-vindo aqui. Pode sair. Nesse momento, meu cachorro parou de latir, se sentou de frente para a cozinha e foi virando o rostinho devagar em direção à porta, como se ele estivesse assistindo alguém de fato caminhando em direção à saída. Eu olhei para o meu namorado para ver se ele tinha visto isso também e ele estava boquiaberto, com os olhos tão arregalados quanto os meus, olhando para mim. A gente não falou nada, só fechou a porta da casa e fomos dormir. Com a TV ligada, obviamente. Depois disso, as coisas estranhas nunca mais aconteceram. Esse foi o meu relato pra vocês. Um beijão. E ela ainda tem a audácia de dizer bons sonhos. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não, a audácia, né? Depois de contar essa história imensa, maravilhosa. Gente do céu, Essa aqui, essa aqui... Lutou. Achei tenso. Achei tenso. Não, quando ela fala que ela olhou pra cima e os amigos... E, gente, que visão de você olhar pra cima e ter um amiguinho malvado, né? Olhando pra você com cara feia. Nossa, isso mexeu bastante comigo. Porque é isso, ela tinha o monstro de fato ali seguindo ela, né? Que quando a gente era criança, a gente só tinha medo ali dele estar embaixo da cama. Mas esse aí gostava de ficar no alto, que é pior. O que é pior. E é muito mais assustador. E tem esse clássico também dos bichos enxergarem coisas. Porque esse aí, é isso, todo mundo fala sempre. Tanto de enxergar espírito, quanto enxergar a morte, que inclusive relaciona com a história que eu contou antes. Então assim... Esse aí eu tendo a acreditar que os bichos veem coisas que a gente não vê. Acho mais plausível. É bem plausível. E inclusive dá muito medo, né? Quando o gato para, o cachorro tal, para e olha pro nada e fica encarando. Tipo, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Para de olhar pra aí. Essa pode ser. Bom, agora vamos então pra história que é mais uma história noturna, mas chama Visitante Noturno com Pezão. Vamos lá, oi Mabê, oi Cecília, aproveito para dar um oi para Bela Rodriga, porque eu sei que estará os ouvindo, tudo bem com vocês? Vamos ver. Meu nome é Bernardo Cavalheiro e hoje venho aterrorizar vocês com um dos vários momentos bizarros pelos quais passei. Antes de mais nada, é importante lembrar que anexei junto ao caso a planta da casa em questão para facilitar o entendimento. Enfim, vamos lá. Tá no final do documento, tá, Cecília? Se você quiser ver. E, gente, se você quiser olhar essa planta, vai estar lá nos stories, tanto no destaque das fotos do episódio, quanto também no carrossel, que eu vou colocar o post referente a esse episódio, que uma das ouvintes pediu pra eu fazer isso, então eu vou começar a fazer a partir de agora, tá bom? Então tem essa planta aí, dá pra vocês entenderem mais ou menos a casa e seguindo por aí. Ele continua. Nasci e cresci no início dos anos 2000 em uma cidade pacata, onde acontecia um assalto por ano. E quando acontecia, era um evento, então os pais estavam relativamente despreocupados. Eu vou achar que já é Minas Gerais, entendeu? Eu já tô aqui. Minas, gente, é Minas. Isso aqui é praticamente um especial Minas. Isso aqui é Minas. Pra época era normal os filhos ficarem sozinhos em casa. Então, durante a minha infância, era relativamente comum eu ficar com as filhas dos vizinhos, com quem geralmente brincava na rua, e elas cuidavam enquanto os meus pais trabalhavam.
Nessa época eu tinha por volta dos 9 e elas 12 e 14 respectivamente. Vamos chamá-las de Ana e Luana. Em alguns finais de semana, nossos pais costumavam ir a bailes e os 3 passavam a noite juntos. A gente se trancava dentro de casa e ficávamos à noite, madrugada toda jogando, comendo, vendo filme, etc. Até aí o famoso tudo bem, né? E uma dessas noites, lá pelas 2 da manhã, enquanto eu e a Ana jogávamos um jogo de tabuleiro e a Luana dormia no sofá durante o filme que estava passando, escutamos passos ao redor da casa e os cachorros começaram a latir enlouquecidos. Congelamos ali no meio da sala. Lembro de olhar para Ana e nos encararmos congelados enquanto escutamos passos em direção à casa. Ficamos mudos para que talvez quem quer que fosse pensasse que, apesar do desenho passando na televisão, não tivessem apenas crianças ali. Os passos foram se conduzindo lentamente para a parte de trás da casa, e de repente, como se um botão de mute fosse apertado, os 2 grandes cachorros que à noite ficavam do lado de fora da casa se calaram e os passos cessaram. Tudo ficou em completo silêncio. Diminuímos o volume da TV para tentarmos escutar algo do lado de fora, e nada. A casa totalmente segura. Estava totalmente trancada, então com essa segurança em mente, começamos a caminhar na ponta dos pés em direção da porta de trás. Seguimos os passos que havíamos escutado, e ali ficamos, torcendo para que nada acontecesse. Nesse instante, lembrei que a luz do lado de fora da porta traseira sempre ficava ligada. Lentamente, me ajoelhei no chão e olhei pela fresta debaixo da porta, e sim, havia uma pessoa parada ali em frente à porta. Sua sombra se projetava frente à luz da lâmpada que passava pela fresta. Na hora, meu coração acelerou e meu corpo estremeceu. Eu estava a 1,5 metro da porta, congelado, olhando aquela sombra pesada. Ainda ajoelhado, olhei para Ana, que me encarava, que ficou calada, mas seus olhos praticamente gritavam para sairmos dali. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Então, nada fiz, fiquei ali parado, encarando os pés de quem quer que estivesse do outro lado da porta. A qualquer minuto eu esperava o ladrão tentar abrir a porta, a janela ou algo do tipo, mas nada aconteceu. Nada. Aquilo só ficou ali parado o tempo todo sem mexer um músculo em frente à porta, quase como se fosse uma estátua. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia escutar minha própria respiração. E após uns 5 minutos, que eu acho, mas pareciam 50, a lâmpada que ficava do lado de fora piscou 2 vezes e desligou por 3 segundos, que de novo pareceram uma eternidade, e reacendeu. E nada mais estava em frente à porta. Eu não pisquei sequer um segundo enquanto a luz falhava, posso afirmar isso com toda certeza. Eu estava apavorado demais para fazer qualquer outra coisa além de encarar aquilo. E não, nada se moveu, nem latido de cães, não houve o som de passos. O que quer que estivesse ali simplesmente desapareceu. Comecei a chorar no mesmo instante, voltamos correndo desesperado para a sala e acordamos a Luana. Contamos tudo o que vimos e ela demorou um tempo para acreditar que não se tratava de uma brincadeira. Lembro dela nos acalmar, até porque acredito que no fundo ela pensou ter sido apenas coisa da nossa cabeça e sinceramente eu também quis acreditar que fosse. Após nos tranquilizar durante um tempo, ela deu o estojo de DVDs alugados da locadora de filmes pra gente escolher o que quisesse e voltou a dormir. Ainda com medo e com a coberta até a cabeça, a Ana e eu assistimos um desenho. Até que os pais delas chegaram, não demorou muito, cerca de 30, 40 minutos depois, não sei dizer ao certo. Contamos tudo o que tinha acontecido e, pra variar, eles não acreditaram, acharam que era brincadeira de criança. Nos repreenderam por ainda estarmos acordados e fomos todos para os quartos no andar superior para dormir. E assim finalizou uma das noites mais marcantes na minha vida. Aí você pensa, tá, criança tem imaginação fértil, podia ter imaginado tudo aquilo. Concordo plenamente, se não fosse por um motivo literalmente concreto. Do lado de fora dessa porta costumava ter uns 4 ou 5 degraus que levavam para a pequena madeireira onde o pai das minhas amigas trabalhava na parte de trás do terreno. Madeireira essa que estava em processo de expansão. E para passar com um carrinho de mão para levar cimento da casa até a madeireira, o pai delas optou por transformar essa mini escada numa rampa na tarde daquele mesmo dia. Dito isso, poderia ter sido nossa imaginação, se não fosse as 2 pegadas de sapato tamanho 44, eternizadas no cimento ainda molhado em frente à porta. Info pra vocês, hoje moro em Balneário Camboriú com meu namorado há pouco mais de 1 ano e pedi à minha mãe para quem sabe tirar uma foto da rampa com as pegadas, mas ela me disse que eles reformaram a casa e aquela parte já não existe mais. Porém, em minha memória, ela ainda é tão clara quanto a luz do dia.
Espero que tenham gostado e por hoje é isso. Futuramente volto pra aterrorizar vocês novamente. Beijo, sucesso sempre. Uau! Essa aqui com essa prova da pegada, gente, ficou pior ainda, hein, gente? Ficou pior. Não, primeiro que eu amo que ele ameaça, né? Ele chega contando, eu vou aterrorizar vocês e eu vou voltar, né? Quer dizer, ele tá real ameaçando. Eu sempre brinco aqui que os ouvintes, eles ameaçam. E, gente, essa coisa de você abaixar, ele conta muito bem, ele narra muito bem, deve ser escritor, se não é, deveria ser, enfim, ótimo, mas ele contando dele abaixar, dele agachar, olhando na frechinha, ele olha um passo, uma pessoa parada, gente, eu fiquei toda arrepiada, sério. Eu achei corajoso, porque o máximo que eu ia fazer eu ia me cagar toda. Era pegar a coberta, enfiar debaixo da coberta ali, é isso aí. E torcer pros pais chegarem logo. Sim. Não. Eu achei muito assustador. Não dá pra mim. E é isso, né? Tipo, ele tem a prova, gente. Tinha uma pegada ali no concreto molhado que ficou a pegada grande e tal. Fiquei curiosa pra poder saber, beleza. Então todo mundo viu as pegadas. Então depois as pessoas acreditaram? Bom, é verdade. O Bernardo, porque eles foram tirados de maluco ali. Mas depois, com as pegadas, não tinha quem como, foi? Né? É verdade. Depois quando vocês postarem a foto da casa, comenta lá, Bernardo, e conta pra gente se o pessoal realmente depois falou, opa. Acho que era real. Acho que era real. Mas olha, desesperei. Olha, vamos lá para o último caso. Que olha, já vou confessar pra você que também é mineiro, tá? Ah lá, era isso, gente. E esse é o caso mineiro perfeito. Vamos ver o porquê. O caso se chama abdução familiar. Oi, Mabê, Cecília. Esse caso aconteceu no começo de 22, quando eu e minha família tínhamos acabado de nos mudar para uma cidade nova, na região metropolitana de BH. Quem sabe é a minha, hein, gente? Vamos ver. Em uma certa noite, estávamos todos em casa e eu estava tomando banho normalmente quando vi uma luz verde azulada muito forte brilhando pela janela do banheiro, como se fosse um holofote bem grande. Achei estranho, mas continuei meu banho. Quando eu saí, vi que estava sozinha em casa. Não tinha ninguém. Só meu cachorro... Ó, o cachorro de novo. Só meu cachorro e a televisão ligada, passando Chiquititas. Minha irmã era viciada, assistia os mesmos 5 episódios todo dia, ninguém aguentava mais. Comecei a chamar por eles, andando só de toalha pela casa. Fui no quintal, na garagem e nada. Meus pais tinham deixado os celulares aqui e o carro estava na garagem. Terminei de me vestir. Vi que não tinha nenhuma mensagem nem ligação no meu celular e fiquei cada vez mais preocupada, porque meus pais não saíam assim sem avisar. Ainda mais sem levar os telefones, ainda mais em um bairro onde a gente não conhecia muita gente. Bem, eu não tinha o que fazer, só fiquei em casa esperando que eles voltassem e imaginando todos os cenários possíveis que poderiam ter acontecido. O que é mais estranho é que quando eles finalmente voltaram, uns 15 minutos depois, eles não sabiam me explicar onde eles estavam. Me disseram que eles estavam por aí. E quando eu pedi uma localização mais específica, eles diziam que não sabiam ou que não lembravam o nome de nenhuma rua e nem por que eles saíram. Eles só se lembravam de sair pelo portão, depois voltar pela rua e entrar em casa. Fiquei perturbada com isso uns dias e a única explicação plausível é que eles foram abduzidos por aquela luz que eu vi antes e foram devolvidos sem memória. Nunca aconteceu nada de estranho aqui em casa, mas eu ainda penso muito nessa noite. Beijo, amo muito ouvir o podcast no caminho para a faculdade. Então, gente, isso tá um pouco Matrix. Eu amo que a única explicação plausível é que eles foram abduzidos por aquela... Plausível, foco na palavra plausível. Foco. É a única, gente. Foram devolvidos sem memória. Não, mas essa coisa de perguntar onde tava e eles não lembrarem porque saíram, eu já fiquei apavorada. Só saí, a hora que eu vi eu voltei na rua, e a hora que eu vi eu já tava entrando em casa, não sei de nada. É estranho, né? Porque foi a família toda. Estou achando plausível a explicação plausível da abdução. Não, pra mim, assim, não tem outra resposta, gente.
E primeiro que foi em Minas Gerais, né? Se é em Minas Gerais, onde essas coisas são normais, acontecem já com frequência, é normal. como vocês viram. Então, assim, pra mim é isso aí, não tem nem o que investigar, essa a resposta. E eu achei muito engraçado, porque tem 2 histórias de terror aqui, nessa história, que é essa história e assistir 5 episódios de uma mesma coisa todos os dias. Aqui a irmã dela tava assistindo 5 episódios das Chiquititas todos os dias. Gente, é muito engraçado. Eu tenho um afilhado agora, é a primeira vez que eu tô crescendo com uma criança, assim, nunca estive tão perto, assim, nunca vi a evolução de uma criança. E aí, sei lá, tem música que às vezes eu coloco 10 vezes a mesma música e é muito louco, porque eu vou ficar vivendo isso muito tempo. E é engraçado, né? Quer dizer, a menina assistia todos os dias 5 episódios de Chiquititas. E ficou um vácuo aqui, então. Cadê a menina? Ela foi abduzida e não foi devolvida? É verdade, ela simplesmente não contou nada. Alguém tava assistindo Chiquititas e sumiu. Foi isso que aconteceu. Não, já pensou? Tipo, o que aconteceu com a sua irmã? Não, ela tava assistindo Chiquititas. E foi. E realmente, ela não diz nada. Acho que... Gente, todos os casos de hoje pende atualização, entendeu? Queremos parte 2 de basicamente tudo. Ai, mas é isso, foram essas histórias. Queria agradecer de novo por você ter aceitado o convite. Espero que você tenha gostado. Adorei, especialmente porque foi um especial Minas Gerais. Temos aqui um episódio temático, muito obrigada. Eu vou ver se eu reúno mais histórias de Minas Gerais, gente, porque olha, dá muito pra fazer mais episódios temáticos. Vou deixar aqui, inclusive... uma isca. Por favor, você de Minas Gerais que viveu a história do Capeta da Vilarinho, escreve pra esse podcast e conte a sua experiência, por favor. Que é a minha história preferida de Minas Gerais, é a do Capeta do Vilarinho. Eu conheço isso, já tô apaixonada. Vou dar só uma linha de spoiler. Era uma casa noturna enorme em Minas, muito famosa. E as pessoas diziam que tinha um homem belíssimo que se apresentava ali, que um dia ele deixou o chapéu dele cair e que apareceram uns chifres. Meu Deus. Era o Capeta da Vilarinho. Por favor, pessoas aí, né? Um pouquinho depois da década de 80, eu sei que você tem essa história. Manda pra cá. Gente, por favor, urgente, ó. Todo mundo foca no Capeta do Vilarinho. Vilarinho, né? Sim, Capeta da Vilarinho. Tá, olha, foco nessa história, que eu quero essa história nesse podcast. Eu vou procurar e eu vou te chamar de novo pra gente falar disso, porque olha, eu já tô... É a minha história preferida de Minas. Eu tô apavorada. Mas é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, tchau.